Olá Brasil, eu sou o professor Flávio Machado, licenciado em Letras, e no vídeo de hoje vou fazer a correção da redação da Andresa sobre caminhos para se combater a evasão escolar no Brasil. Um tema muito importante ser debatido. Vamos fazer o mesmo passo que a gente faz em todos os vídeos aqui no canal, quem já acompanha já sabe, é avaliar primeiro a estrutura, depois fazer a leitura dos argumentos para avaliar a ortografia e as demais competências do Enem. Muito bem, só de bater o olho, a introdução tem 6 linhas, está bem adequado. O meu primeiro argumento começa com o conectivo ali, está no tamanho adequado também. O segundo também. A conclusão ali ficou com as 5 linhas finais do texto. Perfeito. Tá fácil então. Vamos fazer a correção. Vamos marcar de amarelo os primeiros passos para a gente avaliar o contexto. Historicamente, em meados de 1930, então temos uma data histórica, um contexto histórico. É o melhor tipo de contexto possível para se usar na redação, na minha opinião, que tenho feito o Enem aí desde 2011, todas as vezes junto com meus alunos. Período marcado pelo governo no comando de Getúlio Vargas, então temos aqui Era Vargas, citado aqui, o qual propõe a importância da educação como intuito de priorizar a participação escolar de crianças nas instituições. Muito bem, colocou todo esse contexto histórico, vou marcar aqui de verde o conectivo, de oposição, porém, no cenário atual, a evasão escolar no Brasil, vou marcar aqui de azul. Temos termos que estão lá no tema, ó, evasão aqui em cima, escolar aqui que está aqui em cima, Brasil, que está Brasil também. Você pode usar os termos parecidos com o do tema na sua tese, pode usar termos sinônimos, quase sinônimos, ou idênticos, como a Andresa fez aqui. A evasão escolar no Brasil é existente, gerando a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho e a qualidade de serviços prestados. Ficou um pouquinho confuso esse texto. Ela é existente, gerando a dificuldade de ingressar no mercado de trabalho. Então aqui, eu poderia ter desenvolvido um pouquinho mais essa ideia aqui, ó. Afetando o futuro dos indivíduos lá no mercado de trabalho e a qualidade de que tipo de serviço? Os serviços que os indivíduos que não vão ter educação adequada vão prestar? Ou a qualidade de serviços da própria educação, já que ela tem evasão escolar? Então ficou uma tese um pouco ambígua. A gente vai resolver essa ambiguidade dessa tese lendo aí os argumentos da Andresa, porque aí cada parágrafo, eu imagino, já que ela acompanha o curso aqui comigo há muito tempo, cada parágrafo vai desmembrar cada um desses 2 pontos na tese. Em primeiro plano é válido, deixa eu subir um pouquinho, em primeiro plano é válido salientar, então vou marcar aqui de verde, em primeiro plano, iniciou com um conectivozinho certinho. Em primeiro plano é válido salientar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, legal, vou marcar de azul também. Temos isso aqui como dado. E aqui, ó, década de 90, tá? Criado na década de 90 para aumentar a qualidade argumentativa, com a ideia de diminuir o desvio de crianças e adolescentes do meio educacional. Mas, conectivozinho aqui então, mesmo com todas essas perspectivas, muitos alunos, ó, todas essas perspectivas seria o ECA, será que são todas mesmo? Vamos pensar aqui então em que está retomando esse termo aqui. Muitos alunos, pela decadência de uma renda familiar, eu não sei se eu usaria esse termo decadência aqui, retiram a carga horária escolar para prestarem serviços. Vou desenvolver um pouquinho mais essa ideia também, Andresa. Eu entendi o que você quis dizer, mas não ficou muito claro no texto, que o pessoal prioriza o trabalho, já que a família não tem uma renda adequada e acaba desviando ali da educação. Você tentou dizer isso, mas ficou um pouquinho confuso. Conectivozinho. Dessa forma, pela privação aos processos de letramento acadêmicos oferecidos somente nas escolas, resulta... Esse verbo aqui resulta está meio solto. O que resulta? Em um preconceito social para a contratação de trabalhadores nas empresas. E aqui já vai marcar de amarelo, aqui já começou a misturar coisas com o que tem lá na tese, mas ficou tudo meio que confuso, porque isso tem a ver com o que foi colocado aqui, ó, qualidade de serviços e contratação de trabalhadores aqui. Veja, Andresa, você começou a desenvolver um parágrafo falando que as pessoas evadem para trabalhar e depois que elas prestam serviço ruim porque elas evadiram a escola para trabalhar. Então ficou uma ideia... Eu entendi tudo o que você quis dizer, mas a ideia não ficou bem elaborada, bem construída. Isso vai ter um impacto muito forte na competência 3 da sua redação. Parece que o pensamento ele foi estabelecido. Faltou talvez um pouco mais de calma, um pouquinho de técnica para colocar essas ideias de maneira mais clara aqui, para fazer uma redação com uma argumentação um pouquinho mais sólida. Mas eu achei interessante citar o ECA, foi uma ideia muito boa. E achei interessante fazer essa relação entre estudo e trabalho, mas aqui no finalzinho com esse conectivo ficou um pouquinho confuso, tá? Paralelo a isso, então, ao mesmo tempo ocorre mais alguma coisa, vamos marcar aqui de verde conectivo, usou adequadamente, muito bem. Inicialmente, aí eu já não usaria, vou marcar de vermelho, eu não usaria inicialmente porque aí já está no segundo argumento, né? É necessário lembrar a Revolução Industrial, vou marcar de azul aqui, temos outro dado histórico.
que teve início no século XVIII, marcando a invenção das máquinas para a fabricação. Aqui podia pôr um ponto final, logo vírgula, né, conectivozinho, aumentando as ofertas de trabalho, resultando na exploração do trabalho. Então, cuidado aqui, ó, repetições na mesma sentença do mesmo termo. Se tivesse depois de um ponto final, tudo bem. Coisa que, inclusive, trabalho já foi repetido muito antes no texto infantil. Nesse sentido, por abandono escolar, as oportunidades de serviços em cargas mais elevadas... Ó, vamos fazer um ponto. A gente teve essa revolução industrial lá no século XVIII, né, que ela marcou aqui, vou marcar de azul. Perfeito, Andrés, entendi isso. E é legal usar esse dado histórico. Só que aí você podia fazer uma ponte para a realidade atual brasileira, para a gente falar do nosso Brasilzão que a gente está vivendo agora. Eu quero combater a revolução... Eu quero combater a evasão escolar no Brasil odierno. Então podia colocar aqui que teve isso e que essa situação gerou impactos que ainda são vistos no Brasil contemporâneo, já que aí o aumento na oferta de trabalho, da exploração do trabalho infantil tem gerado impactos e sendo responsáveis pela evasão escolar. Aí sim ficaria interessante. Vamos continuar fazendo a leitura aqui, ó, conectivo de novo. Nesse sentido, os conectivos estão todos muito bem usados, muito bem, Andresa. Nesse sentido, por abandono escolar, as oportunidades de serviços em cargas mais elevadas é parcialmente investida. Aqui essa vírgula não existe, estamos separando o sujeito do verbo. Pois, eu usaria uma final aqui, fica mais chique. Afinal, pela decadência do ensino, esse termo já apareceu lá em cima. Tá? Eu não usaria também não. As empresas oferecem serviços com baixos salários, resultando baixo nível prestado, desvalorizando aquele com baixo grau escolar. Olha só, falta de pensar na hora de fazer a revisão aqui, ó, em tentar pensar em eliminar esses baixo, 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 né, para não ficar com muitas repetições aí. De novo, essa é a mesma ideia que está no argumento anterior, que ficou um pouquinho confusa, que tem uma relação de nível de renda com nível de estudo, e na verdade ficou parecendo que é uma redação que fala mais sobre emprego e nível econômico do que sobre o que a gente precisava mesmo, lá no fundo, na essência, que é a evasão escolar, que é o combate à evasão escolar. Muito cuidado nesses tangenciamentos, mesmo que leves, do centro do eixo temático. Vamos fazer agora a avaliação da conclusão. Registra-se, portanto, o conectivo de conclusão apareceu aqui, os obstáculos causados pela evasão escolar brasileira. Diante disso, tem outro conectivozinho aqui, o MTV, acho que é o Ministério do Trabalho, acho que colocou uma sigla aqui, fiquei na dúvida, não sei se isso quer dizer, deve diminuir a carga horária trabalhista de menores, estimulando a presença escolar. Eu acho que, na verdade, ele deve extinguir o trabalho para quem é menor. E, enfim, auxiliar através enfim, prestar o auxílio social, familiar, de renda que seja, bolsa escola, bolsa família, políticas de ação afirmativa, de inclusão, para que essas crianças possam somente estudar e não tenham que trabalhar depois que tiver completado aí ensino médio, estimulando a presença escolar. Acho que nesse sentido ficaria melhor nesse texto, tá? Por conseguinte, temos outro conectivo. O governo precisa aperfeiçoar a formação tardia de jovens que não concluíram totalmente o ensino educacional. Ó, esse ponto aqui é muito interessante. Essa frase ficou muito bem escrita. Marcando ela de amarelo aqui porque eu vou comentar uma coisa em especial. Só que isso não foi dito no texto. Porque a gente está, inclusive, falando aqui, Andresa, sobre evasão escolar. Então, você disse que tem que formar os jovens que não foram capazes de ter o acesso à educação no período hábil, precisam ser formados depois. Isso podia ser uma das discussões na argumentação para vir aparecer aqui. Ficou um pouquinho solta, tá? Vou marcar o conectivo aqui, assim, aumentando a qualidade dos prestados com melhor nível. E aí, percebe que seu objetivo, na conclusão, é aumentar a qualidade de serviços prestados? E, na verdade, o seu objetivo deveria ser evitando com que se ocorra futuramente que as próximas gerações que são fruto de pais que já estudaram, que percebem a importância escolar, que não vão deixar os filhos evadirem do sistema educacional. O objetivo não é aumentar a qualidade de serviço, a qualidade de renda dessas famílias, desses indivíduos. O objetivo dessa redação, os comandos, inclusive você colocou eles de maneira muito bem adequada, Andressa, na sua tese. Os comandos são evasão escolar, claro, combater a evasão escolar. Bem, vamos fazer a avaliação agora do texto para a gente inserir as notas na redação da Andresa. Acompanhe comigo. Então, Andresa, vamos fazer a avaliação do seu texto. Na competência 1, coloquei 180 pontos. Alguns termozinhos podiam ser formalizados, mas era muito possível que esse texto não atingisse os 200 aí, mas eu preferi deixar mais seguro 180. Competência 2, ela foi severamente afetada. Perceba que ela é a que está mais afetada por causa do eixo temático, de compreender a proposta. Até a introdução, está tudo muito bem dentro do tema. Você usa lá a evasão escolar, combater,
Os termos que estão, de fato, no tema, você usa eles na tese, mas ao longo do texto, você percebe que você foi se perdendo um pouco na ideia de emprego, de renda familiar, enfim, de qualidade de serviço prestado, e se tangenciando e esbarrando aí em vários momentos, em muitos momentos do texto, inclusive, que é o tema principal, esbarrando nele, que é evasão escolar e não qualidade de serviço e não renda. Na competência 3, sobre qualidade de argumentação, coloquei 160 pontos. Acho que poderia atingir 180 facilmente também, mas isso tem a ver muito mais com a competência de cima na 2, por causa desse tangenciamento, e aí os dados ficaram meio soltos, principalmente ali sobre a Revolução Industrial também. Se tiver com dúvida nessa avaliação, nessa nota, volta lá no comentário do segundo argumento. Na competência 4 eu coloquei 180, eu gostaria de ter colocado 200, mas como tem algumas pequenas repetições, por exemplo, baixo, 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 trabalho, trabalho, que poderiam ser facilmente evitadas, Andresa, no dia do Enem, quando for passar a limpo, naquele dia em especial que tá para valer mesmo a prova, faz um risquinho lá nas palavras que estão repetidas durante a leitura do rascunho, antes de passar a limpo, aí fica com 200, porque o uso conectivo está impecável, está muito bem desenvolvido, está fácil de ler o texto, está fácil de entender a estrutura dele. O que se perdeu mesmo foi na competência 2 ali na argumentação. Na competência 5 coloquei 160, a primeira proposta está dentro do eixo temático, a segunda acabou desviando do assunto, colocando lá a educação de jovens que já evadiram, e esse não era uma proposta que atende ao tema, que é evasão escolar. Então, e essa discussão não foi feita também ao longo do texto. A gente vai totalizar 820 pontos. Parabéns, Andresa, o texto está excelente. Só presta atenção nas próximas redações com o eixo temático. Eu tenho certeza que vai tirar notas muito superiores, aí, 900, 920, 1000. Vai ficar ótimo, eu te garanto. E é claro, como sempre, bons estudos. E até a próxima. Se você quer ter seu texto corrigido aqui, as minhas redes sociais, meus contatos estão todos na descrição do vídeo. É só me enviar e fazer o pedido. Até mais, valeu!